Olá, pessoal! Dando continuidade aos nossos cálculos, nas aulas anteriores, nós fizemos os pré-dimensionamentos de laje e viga, em que foram calculadas espessuras de lajes, para as lajes do nosso projeto em questão, que foram 5 lajes, tá? Considerando a espessura limite ou a altura limite de laje para piso de 8 centímetros e adotou-se 10 centímetros. Quanto aos pilares, foram calculada a área de influência de cada pilar, considerando 2 pavimentos. Foi calculada a força normal de cálculo majorada, porque verificou-se que ia adotar um pilar com a dimensão menor 14, então foi preciso utilizar um coeficiente, coeficiente adicional aí para cálculo dessa força normal, tá? E aí foi calculada a área da seção transversal do pilar. Considerando que a área da seção transversal de um pilar mínima tem que ser 360, tá? Então, adotou-se uma seção para cada pilar de 14 por 30 centímetros. Em seguida, foi calculada a altura e largura de viga, em que nos vídeos anteriores verificamos que a largura da viga V1A, V1B, V1C foi padronizada em 14 por 35 centímetros de altura e as demais vírgulas ficou em 12 por 25 centímetros, tá? A seção aí transversal dessa viga. Como combinado, ficou de elaborar como é que ficaria essa planta de forma. Considerando que o nosso projeto tem 5 lajes, L1, L2, L3, L4 e L5, As dimensões de cada pilar e viga. Então, o que seria a planta de forma? Planta de forma seria a planta, ou esquema estrutural no qual está composto lajes, pilares e vigas, Então, vamos verificar aqui, V1A, V1B e V1C ficou na dimensão de 14 por 35 e as demais vigas ficou na dimensão de 12 por 25, tá? E aqui na laje 5 nós temos, um bordo livre no qual ela é representado por esse tracejado aqui. O próximo esquema de cálculo nosso, de lajes, será o cálculo do vão efetivo, tá? O que seria o vão efetivo? O vão efetivo é igual ao vão livre, tá? Que é esse LO, mais A1 mais A2. O vão livre é essa dimensão entre a extremidade de um apoio ao outro, ou seja, se eu tenho uma laje, tá? Aqui passa uma viga, tá? Uma viga aqui, outra viga aqui. Então, o meu vão livre seria da parte externa dessa viga até a outra parte externa da outra viga, da próxima viga, certo? Então, seria essa dimensão aqui entre os apoios, mais A1 mais A2. O A1 é relativo o quê? A espessura, tá? Ou a largura aqui do primeiro apoio, dividido por 2, tá? E 0,3 vezes H. O H é a espessura da laje. Ou seja, o A1 será o menor valor entre esses dois cálculos aqui, tá? Então, eu faço esse primeiro cálculo, faço esse segundo cálculo e vou escolher o menor valor. Assim, eu faço para o A2 também. Será o menor valor entre esses dois cálculos, ou seja, entre a largura do apoio 2, dividido por 2, e 0,3 vezes H. Então, temos um exemplo aqui no nosso projeto, tá? No qual vamos considerar a laje 1.
Nesse sentido meu horizontal, aqui eu tenho uma viga V5B, que ela tem uma dimensão de 12 de largura e 25 de altura. E tem uma viga aqui, V7, que ela tem uma dimensão de 12, né? Largura de 12 e altura de 25. Nesse vão aqui, tá? Eu estou considerando essa dimensão interna, tá? De 4,5. Então, quem seria meu T1? Meu T1 é a largura da minha viga. Quem é a largura da minha viga? V5B, 12 centímetros. T2, qual é a largura também da viga 7, né? Da segunda apoio? 12 centímetros. O meu LO seria o quê? A minha dimensão entre uma extremidade e outra de viga, tá? Então, eu vou calcular primeiro o A1 e depois o A2. T1 é quem? A primeira largura, tá? Dividido por 2 e 0,3 vezes o H, que é a espessura da laje. Então, eu tenho 12 dividido por 2 é igual a 6, 0,3 vezes 10 centímetros de espessura de laje, 3 centímetros. Fiz o mesmo cálculo para o A2, tá? 12 por 2, 0,3 vezes 10, então eu tenho 6, eu tenho 3. O que eu falei? O A1 e o A2 é o menor valor desses cálculos aqui. Então, qual é o menor valor entre 6 e 3? 3, não é isso? Qual é o menor valor entre 6 e 3? 3. Então, quem é A1? A1 é 3. Quem é A2? É 3 também, tá? Então, o meu LO é o quê? LO mais, né? O LO é 4,5 ou 450 centímetros, tá? Mais 3 centímetros mais 3, que é igual a 456 centímetros, que seria, tá? O vão efetivo. O que seria o vão efetivo? O vão efetivo a gente considera, né? Que a laje ela vai entrar um pouco aqui para, né, em sentido em relação à viga, tá ok? Então, eu fiz aqui, nesse exemplo, no sentido X, tá? Ou seja, nesse sentido horizontal. Agora, eu vou fazer no sentido Y, tá? Ou nesse sentido vertical. Quando eu faço nesse sentido aqui, quem é o T1? Essa viga aqui, tá? Quem é o T2? Essa outra viga aqui, tá? Minha leitura será de baixo para cima. O meu LO seria o quê? Essa dimensão interna, entre uma extremidade e outra de viga. Então, o meu T1, a minha viga aqui, ela tem uma largura de quanto? De 12, tá? Tá V3A e V3B, porque essa laje 1, ela engloba essas duas vigas aqui, tá? Se você olhar na planta de forma, você vai observar direitinho. O T2, aqui já é quanto? Essa V1A não ficou com uma largura de 14 centímetros, tá? Então, o T2, 14, tá ok? Então, aqui, o A1 seria o quê? T1 dividido por 2. 12 dividido por 2 igual a 6. 0,3 vezes 10, 3 centímetros. T2 é quem? 14, né? Que é essa largura aqui, tá? De 14 centímetros. Dividido por 2 igual a 7. 0,3 vezes 10 igual a 3. Então, o que a gente falou? O A1 e o A2 é o menor valor, tá? Entre esses cálculos aqui. Então, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3. LO, 220. 220 mais 3 mais 3. Eu tenho 226 centímetros. O que eu quero fazer esse cálculo, né? Porque a gente sabe que a laje ela vai adentrar, né? Ou ela vai apoiar, ou ela vai engastar na viga, tá? Então, ela vai aumentar um pouco essas dimensões aqui. Então, isso seria o quê? O vão efetivo. Então, eu calculei nesse sentido aqui, que foi esse primeiro cálculo, primeiro vão efetivo no sentido X é 456, tá? E no sentido Y deu quanto? 226. Então, essa minha laje 1, ela já vai ter uma dimensão de 456 por 226. Então, como eu fiz o cálculo para a laje 1, tá? Vocês fazem o cálculo do vão efetivo para as demais lajes. Laje 2, 3, 4 e 5.
observando, né? Não esquecendo de observar as dimensões corretas, né? Do apoio no sentido X e no sentido Y. Em seguida, agora o nosso próximo cálculo será para saber, né, se a nossa laje ela vai estar armada em uma direção ou em duas direções, tá? Então, assim, sabemos que Lzinho é a menor dimensão de uma laje. Lzão é a maior dimensão de uma laje. Então, o Lzão, que é a maior dimensão, dividido pela menor dimensão, se essa relação aqui, né, se essa divisão for maior do que 2, quer dizer que a nossa laje é armada em uma direção, tá? Em uma direção. Se Lzão dividido por Lzinho for menor ou igual a 2, quer dizer que essa laje será armada em duas direções. Então, o que seria armada em uma direção, tá? Quer dizer que lá no final, quando eu calcular, né, qual o tipo qual é a bitola, né, do meu aço que eu vou estar utilizando, qual o espaçamento que vai estar entre essas barras, tá? Então, quer dizer o quê? Armada em uma direção quer dizer que as armaduras principais de cálculo, elas vão estar, tá? Tudo em uma direção, tá? Em relação à menor dimensão da laje, ou seja, paralela à menor dimensão da laje. E armada em duas direções, tá? Quer dizer que após os meus cálculos lá no final, eu vou saber, né? Vou calcular as dimensões ou a que tipo de bitola, né? A dimensão do meu aço, né? Os espaçamentos de armaduras em uma direção X, tá? E numa direção Y. Então, aqui eu tenho o cálculo, né, para laje 1, laje 2, laje 3 e laje 4. Na laje 1, após a gente calcular o vão efetivo, ficou numa dimensão de X de 456, numa dimensão Y de 226. Quem é meu Lzão? Lzão é a maior dimensão, 456. E o Lzinho, a menor dimensão, 226. Então, 456 dividido por 226, eu tenho 2,01, que é aproximadamente 2. 2 é menor ou igual a 2, né? 2 é igual a 2, certo? Então, quer dizer o quê? Que essa laje, ela é armada em duas direções, tá? Então, eu faço a minha simbologia, né? Indicando que ela é armada em duas direções. No qual a gente pode estar observando aqui, ó, se essa relação da maior pela menor for menor ou igual a 2, armada em duas direções. Na laje 2, eu tenho 366, eu tenho 306, né? Cálculo do vão efetivo, certo? Eu faço a relação da maior pela menor, tenho 1,19. 1,19 é menor do que 2, tá? Então, quer dizer o quê? É armado em duas direções, tá? Podemos observar aqui, ó, menor ou igual. Faço novamente a minha simbologia, tá? Que é tipo uma cruzinha aqui indicando 2 sentidos a direção das barras de aço, certo? Na laje 3, eu tenho uma dimensão de 206 e a outra de 146. Maior pela menor, eu tenho 1,4, que é menor do que 2, também armada em duas direções, tá? Na laje 4, eu tenho 306, eu tenho 146. Então, essa dimensão aqui, essa relação, eu tenho 2,1. 2,1 é maior do que 2. Se é maior do que 2, quer dizer que essa minha laje ela é armada em uma direção. Eu faço essa outra simbologia aqui, tá? Então, é bem fácil. É só você calcular a maior dimensão pela menor, né? E verificar se é maior ou menor. Se for menor ou igual, armada em duas direções. Se for maior, em uma direção. Então, agora vocês fazem, né, a direção aqui das armaduras, se é em uma, se é em duas, para a laje 5. Então, não esqueçam de pausar o vídeo. À medida que vocês forem fazendo o cálculo, vai pausando, né, e fazendo aí o cálculo de vocês.
A nossa próxima análise é sobre as vinculações de bordos, tá? Para saber se o bordo ele é apoiado, tá? Não tem simbologia nenhuma. Se ele é engastado ou se ele é livre, tá? Então, para fazer essa análise, nós temos que comparar duas, né? Ou mais lajes, dependendo do esquema em que elas estão dispostas, tá ok? Então, se eu tenho uma laje dispostas, né? Nesse sentido aqui, e eu quero analisar um bordo, tá? Aí eu vou observar, né, esse modelo aqui para facilitar a nossa compreensão. Considerando que o L1 é a maior dimensão, tá? Perpendicular ao bordo. Se eu tenho o meu bordo aqui, então meu sentido perpendicular é esse outro sentido aqui, tá? Então, eu vou analisar, né, considerando que o L1 é a maior dimensão e o L2 a menor dimensão. Então, temos aqui, se L2, tá? Que é a minha menor dimensão, for maior ou igual a 1/4 de L1, quer dizer que a minha laje 1, tá? Vai engastar na laje 2, certo? Se L2, a minha menor dimensão aqui, for menor que 1/4 de L1, quer dizer que a minha laje 1, ela vai apoiar na laje 2. Tá? Então, assim, L1 e L2, que são essas dimensões, se eu estou analisando esse bordo, tá? L1 e L2, eles são perpendiculares ao bordo a ser analisado. Então, aqui, no modelo anterior, nós verificamos apenas duas lajes, né? Mas, como eu falei, dependendo da disposição das lajes, às vezes o bordo, né, está sendo vinculado a 3 lajes, por exemplo, tá? Então, temos um exemplo aqui de uma laje 1, laje 2 e a laje 3. Essa laje 2 aqui é uma laje que ela está rebaixada, tá? Então, se eu vou analisar esse bordo aqui, certo? Eu vou considerar L1, primeira dimensão, segunda dimensão, L2, tá? E o L3 seria, no geral aqui, né? Esse bordo maior, pegando essa maior laje, ou considerando essa maior laje aqui. Tá ok? Então, como é que eu vou analisar isso aqui? L1 maior ou igual a 2/3 de L3, tá? Se L1 for maior ou igual a 2/3 de L3, ou seja, se esse L1 aqui for maior ou igual a 2/3 dessa maior dimensão, quer dizer que esse bordo aqui, ele vai estar engastado, tá? Se L1 for menor que 2/3 da maior dimensão, que é L3, quer dizer que o bordo vai estar apoiado. Então, o que acontece? No nosso modelo, nós temos a laje 1, a laje 3 e a laje 4. Então, eu vou considerar isso aqui, tá? Eu vou analisar esse bordo aqui que está avermelhado, ok? Então, eu tenho uma laje maior, tá? L1. Eu tenho um L3 e aqui eu tenho um pedaço da L4, tá? Aqui eu sei no meu projeto que aqui é uma escada. Então, aqui nessa primeira dimensão, eu vou chamar de L1, nessa segunda aqui, L2. E o total, vou chamar de L3. Então, para compreender melhor, tá? Eu tenho L1, que é 2,06, tá? Falta colocar o 6 aqui. Mesma coisa aqui, L2, 1,0, tá? L3, 3,06. Mesmo jeito aqui, ok? Então, fazendo o meu cálculo, quem é L3? L3 é 3,06, tá? Então, 2/3 vezes 3,06, eu tenho 2,04, tá? Então, vamos analisar aqui. Se esse meu resultado deu 2,04, quem é meu L1? L1 não é 2,06? 2,06, tá? É maior que o quê? 2,04, tá? Então, se meu L1 for maior que 2/3 de L3, quer dizer que o bordo aqui, ele é o quê?
engastado, tá? Então, nesse caso aqui, bordo engastado, que é esse pedaço aqui, certo? Então, só voltando a atenção, quando esses bordos aqui extremos, né, com a viga aqui, a gente vai considerar ele como apoiado, 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 aqui apoiado, apoiado, tá? Aqui a escada também vou considerar ele apoiado, então aqui ficou engastado. Então, como é que ficaria o nosso desenho? Aqui é apoiado, 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 né? Tem escada, engastado, engastado, apoiado, apoiado, certo? Esse pedacinho aqui a gente calculou também, né? Considerando o 1 metro lá, então aqui ficou engastado, tá? Então, agora a gente vamos considerar como é que vai ficar esse bordo aqui. Aqui já está desenhado, porque eu já calculei aqui embaixo, tá? Então, vamos considerar duas lajes, L3 e L4. Considerando que L1 é a maior dimensão, então eu coloquei L1 como 306 e L2 206, tá? Se L2 for maior ou igual a 1/4 de L1, quer dizer que a laje, tá? No caso aqui a laje 3 vai engastar na laje 4, tá? Que eu só coloquei confundindo aqui os L de comprimento, mas é laje, tá? Laje 3 vai engastar na laje 4. A mesma coisa, se o L2 for menor que 1/4 de L1, tá? Quer dizer que uma laje vai apoiar na outra, certo? Então, quem é meu L1? Meu L1 é 306. 1/4 de 306 eu tenho 0,76, tá? Então, quem é meu L2? Meu L2 é 2,06. 2,06, que é meu L2, é maior, tá? É maior que 0,76. Se ele é maior, significa o quê? Que engasta, tá? Então, esse lado aqui, engasta, a gente coloca a simbologia. Continuando o cálculo, eu tenho a laje 4 e a laje 2, né? Aqui eu tenho a escada, tá? Então, aqui eu vou considerar já apoiado, né? Um pedaço aqui dessa laje 4 também é apoiado. Aqui, eu vou analisar esse bordo aqui, tá? Nesse sentido. Então, qual é a dimensão nesse sentido dessa laje 4? 1,46, tá? O cálculo do vão efetivo. E nesse outro restante sobrou 2,2, tá? No total eu tenho 3,66. Então, como eu falei, a maior dimensão é L3, eu tenho a primeira dimensão 1,46, a segunda dimensão de 2,2, tá? L1, L2 e L3. Eu faço o meu cálculo, 2/3 de L3, que é 3,66, eu tenho 2,44, tá? Então, quem é meu L1? Meu L1 é 1,46. 1,46, tá? Que é meu L1, é menor que 2,44. Se é menor, significa que esse bordo aqui ele vai ser o quê? Apoiado. Então, como é que fica a simbologia da laje 4? Aqui eu sei lá no primeiro cálculo que aqui ficou engastado esse pedaço, aqui ficou engastado, aqui é apoiado, que é a escada, né? Esse bordo aqui de análise entre L4 e L2 deu o quê? Apoiado, apoiado. E aqui na extremidade, apoiado, tá? Então, o desenho esquemático seria esse. E por último, né, vamos analisar a laje 2 e a laje 5. Na laje 2, eu tenho a dimensão de sentido X de 3,06, né, ou 306 centímetros. E nesse outro sentido aqui, da sacada, né, eu tenho 1 metro, eu coloquei 103 porque eu vou ter um apoio aqui. Lembra do A1 e A2? Né? Como tem A2 aqui, eu tenho A1, né? Que é em relação ao primeiro apoio, tá? Então, eu tenho L1, eu tenho L2. Quando existe duas lajes, o L1 eu vou considerar a maior dimensão, tá ok? Então, eu vou aqui e faço o meu cálculo. 1/4 de L1. 1/4 de L1, que é 306, é quanto? 0,76. L2, quem é L2? 1,03. 1,03 é maior que 0,76. Quer dizer o quê? Que essa laje, a laje 2, ela vai engastar aqui na laje 5, tá? Então, eu vou colocar engastado. Como esse pedaço aqui do nosso projeto não tem laje, vai ficar livre, né? Vai ficar apoiado, tá? Então, aqui na laje 2 eu tenho apoio, apoio, né? A gente sabe que aqui é uma escada apoio, e aqui no cálculo da relação L2 e L4,
deu o quê? Apoiado. Apoiado, engastado. Engastado, aqui eu só tenho uma viga, né? Apoiado, aqui é bordo livre, tá? A gente pode colocar até tracejado aqui. E apoiado, tá ok? Então, aqui é bordo livre, não tem apoio, aqui não tem viga, né? Então, aqui, ó, na laje 5, só pra gente terminar, a gente sabe que vai ter viga aqui e tem viga, né? Então, aqui é apoiado, apoiado. Aqui é bordo livre, a gente vai colocar a simbologia tracejada, tá ok? Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula, tá? Então, até aqui dá pra gente fazer, né, os cálculos que foi pedido nos exercícios. O primeiro exercício foi passado em sala de aula, tá? E aí nós vamos dar sequência nas próximas aulas nos pré-dimensionamento estrutural, ok? Tchau, tchau!